O ano em que a política virou caso de polícia. A luta por direitos ocupou as ruas da cidade. O último adeus ao gênio das artes visuais. E veja também. O ano em que a política piorou a crise na segurança pública. Mais um ano de desigualdade no acesso aos direitos. Retornos na música e celebrações no teatro e no cinema. Hoje é sexta-feira, 29 de dezembro. Na última edição do ano, os destaques do noticiário de 2017. A retrospectiva do TVU Notícias já está no ar. Olá, sejam bem-vindos à retrospectiva do TVU Notícias. A partir de agora, nós vamos relembrar juntos tudo o que foi destaque nesse ano cheio de emoções. E para começar, vamos falar sobre política. O ano foi marcado pela chegada das investigações da Operação Lava Jato em terras potiguares. Os poderes foram abalados com as denúncias, afastamentos e até prisões. Veja o que virou notícia no cenário da política em 2017. Janeiro começa com a posse de prefeitos e vereadores. Em Natal, Carlos Eduardo Alves, do PDT, retorna ao cargo pela quarta vez. Ele foi reeleito no ano passado com 63,42%. Na Câmara de Vereadores, mais da metade das cadeiras é ocupada por novos representantes. Esta é a 18ª legislatura da Câmara, que começa com 14 novos vereadores e 15 representantes reeleitos. Em fevereiro, Carlos Eduardo teve que enfrentar um pedido de impeachment por utilizar receitas do IPTU de 2017, ainda em dezembro de 2016. Dos 15 milhões e 800 mil arrecadados em 2016, ele gastou 15 milhões e meio. É aí que está a ilegalidade. As investigações de corrupção chegaram à classe política e empresários no Rio Grande do Norte. Em abril, o governador Robson Faria, a ex-governadora e a atual prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, e o deputado federal Fábio Faria foram citados na lista da Operação Lava Jato. Dentre os crimes descritos pelos delatores estão corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Mas esses não foram os únicos a serem mencionados na lista da lavagem de dinheiro. Em junho, o ex-ministro e ex-deputado federal Henrique Alves foi de casa direto para a prisão, acusado de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Junas, em uma ação da Operação Manos, desdobramento da Operação Lava Jato. Segundo as provas, Henrique teria recebido propina em troca de favorecimento das empresas envolvidas na construção do estádio. Em junho, Henrique Alves tem seu nome envolvido na delação do empresário Fred Queiroz, que foi tesoureiro da campanha de Alves. As investigações indicam o pagamento de propina via Caixa 2 pelas empresas Carioca Engenharia, Odebrecht e OAS. Em outubro, investigações da Polícia Federal e Ministério Público mostram que, mesmo preso, Henrique continuava articulando fraudes em licitações em cidades do Rio Grande do Norte e usava sua influência para negociar sua saída da prisão. Baseados nesses convênios federais, havia licitações fraudulentas no intuito de direcionamento dessas licitações para empresas previamente articuladas com esquema criminoso. A vida do herdeiro político de Aloysio Alves, com 11 mandatos na Câmara, continua sem desfecho definitivo. Em dezembro, 6 habeas corpus foram negados de uma só vez. Henrique Alves continua preso na Academia de Polícia em Natal. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife, decidiu por unanimidade pela manutenção da prisão de Henrique Eduardo Alves e também decidiu negar os pedidos de habeas corpus feitos para a extinção das acusações contra o ex-ministro e ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves. Ainda em junho, do lado de fora da prisão, o ex-deputado estadual Gilson Moura é condenado a 30 anos de prisão por corrupção passiva e peculato. A condenação de Gilson é um resultado da Operação Pecado Capital, que apontou o desvio de recursos do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte. Também em junho, o deputado estadual Ricardo Mota, do PSDB, é afastado das atividades da Assembleia Legislativa do Estado. A determinação previu um afastamento de 180 dias.
mas 40 dias antes, o deputado voltou às atividades com a aprovação dos colegas da casa. Os senhores me deram em votação neste plenário um voto de confiança. Reitero que não cometi qualquer crime e que confio nos tribunais perante os quais estou me defendendo. Mas o deputado não foi o único a voltar ao cargo. Em outubro, o vereador Raniero Barbosa, do PDT, volta à Câmara, depois de ficar afastado por 107 dias das atividades na casa. Ele é investigado na Operação Cidade Luz por suspeita de desvios de mais de 22 milhões de reais quando foi titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da capital. Ele é citado, inclusive, nas folhas de pagamento de uma das empresas investigadas. Os afastamentos dos parlamentares custaram mais de 160 mil reais aos cofres públicos. Isso porque eles continuaram recebendo os salários durante o período em que tiveram seus mandatos suspensos. Em setembro, o nome do senador José Agripino também foi alvo de denúncias pelo Ministério Público Federal por indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionadas à construção do estádio Arena das Dunas. Em dezembro, a denúncia contra o senador do Democratas foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, o tornando réu. Agripino teria recebido mais de 600 mil reais da construtora OAS, além de outros 250 mil doados ao partido do senador para destravar recursos junto ao BNDES. A crise política e administrativa também marcou a gestão do prefeito Carlos Eduardo e do governador Robson Faria. Mudanças no secretariado. Segundo os dados de uma ONG internacional, Natal tem 69,56 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Esse número faz da cidade a capital mais violenta de todo o país. Atraso nos salários e desequilíbrio financeiro. A equipe de gestão das finanças não identificaram ainda o mal que eles estão fazendo, que eles estão produzindo para a sociedade norte-rio-grandense, na medida em que não se envolve efetivamente, esse é o sentimento que a gente tem, e na busca de uma solução para essa questão que é gravíssima. E saques em fundos previdenciários milionários. Todo mês a prefeitura desconta do contra-cheque de cada servidor de Natal aquela contribuição previdenciária e o que ela devia fazer? Juntar tudo e passar para o fundo, junto com sua contribuição previdenciária. Fazia mais de um ano que isso não era feito, e é daí que vinha um rombo de quase 80 milhões de reais. E o ano também foi de perdas na política potiguar. Em junho, após o afastamento na Câmara de Vereadores para tratamento médico, a vereadora Vilma de Faria morre em decorrência de um câncer no sistema digestivo. Eu sou a primeira mulher a ocupar, que irei ocupar o governo do Estado e sei da minha grande responsabilidade, repito, com o povo do Rio Grande do Norte. A segurança pública foi uma das principais preocupações dos potiguares em 2017. A crise nos presídios e o aumento na taxa de homicídio ocuparam as manchetes até mesmo dos noticiários internacionais. Em janeiro, levantamentos sobre o número de mortes dentro do sistema penitenciário brasileiro já revelavam que o Rio Grande do Norte amargava altos índices de violência. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o aumento chega a 25%. Já em relação a 2017, esse número sobe para 55%. Dias depois, Alcaçuz tornou-se cenário de guerra. Os presos da unidade entraram no 10º dia de rebelião. Foram 13 dias de luta entre facções rivais dentro da maior penitenciária do estado. O clima aqui em Alcaçuz é esse. Confronto entre o sindicato do RN e o PCC continua tenso. A polícia está fazendo a escolta, tentando controlar a situação. A guerra entre os detentos ultrapassaram os muros e chegaram às ruas da capital e no interior do estado. A gente está trabalhando, mas com só Deus para segurar a gente, né? A gente não tem segurança nenhuma. A Força Nacional e o Exército chegaram ao estado. As Forças Armadas, elas estarão absolutamente disponíveis, como estiveram e estarão de novo, para evitar que o crime venha a vencer e provocar a desordem e o temor aos cidadãos, seja daqui de Natal, seja de qualquer outro lugar do país. O massacre em Alcaçuz termina com pelo menos 26 assassinatos e 56 fugas. Até hoje, a Polícia Civil não concluiu a identificação dos mortos.
Além da falta de controle sobre o número de presidiários desaparecidos, o levantamento aponta também que 636 pessoas estão em Alcaçuz, mas não deveriam estar em regime fechado, o que significa que quase 56% dos presidiários não deveriam estar lá. Mas a onda de violência não para. Mesmo depois da crise de Alcaçuz, outras fugas foram registradas. Um dos possíveis motivos para a fuga está no número reduzido de agentes penitenciários no local. São apenas 4 para realizar todos os serviços carcerários de uma galeria com quase 300 presos. E o número de mortos no estado batem recordes ao longo do ano, inclusive entre agentes de segurança. É o 19º relacionado às mortes de agentes de segurança no estado só este ano. Em setembro, o estado ultrapassou a marca de 2.000 homicídios em menos de um ano. Entre as cidades que lideram um ranking absoluto no número de homicídios está Natal, com 524 mortes, seguida por Mossoró, com 192 mortes, e Ceará-Mirim, na região metropolitana da capital, com 127 mortes. E que susto! Em março, o Procurador-Geral de Justiça e 2 promotores foram alvo de um atentado dentro da própria sede do Ministério Público do Estado. O servidor Guilherme Vanderlei invade a sala de reuniões e atira. Guilherme foi exonerado do cargo e permanece preso em uma clínica psiquiátrica. Ele realmente foi o autor dos disparos contra o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador Adjunto e o promotor, o Wendel. E o ano chega ao fim com mais crise nas finanças e na segurança. Policiais civis e militares com salários atrasados cruzam os braços e a onda de roubos e assaltos crescem na capital. Apesar da falta do policiamento militar no principal comércio popular de Natal, o fluxo na manhã de hoje foi normal, mas a sensação de insegurança tomou conta dos consumidores. Em uma semana, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 163 roubos de veículos e 360 crimes contra o patrimônio. O novo ano parece traçar um caminho ainda mais difícil, não só na segurança, como acabamos de ver, mas em especial na política brasileira. Isso porque em 2018 será ano eleitoral, momento decisivo em que serão escolhidos a nova presidência da República, senadores, deputados federais e estaduais, além do governo do estado. O voto é uma das ferramentas para o exercício pleno da cidadania e é sobre ela que nós iremos falar no próximo bloco. Não saia daí, a retrospectiva do TVU Notícias 2017 volta em instantes.